Olá galera, bem-vindos a mais um Aleatórios do Laban do canal Dança Além da Técnica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos. Eu já gravei um vídeo, tem um vídeo aqui no canal que explica um pouco a diferença entre níveis e planos. Então hoje o que eu vou explicar não são sobre os 3 níveis, que a gente também às vezes chama de 3 planos, que é o baixo, médio e alto. Não é sobre isso que eu vou falar. Se você tiver curiosidade sobre isso, vai ter o cardzinho aqui em cima que vai te levar para esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os famosos plano mesa, plano roda e plano porta do Laban, que estão ligados às 27 direções de movimento propostos por esse artista. Então, quando a gente fala em um plano, o que é um plano? O plano é uma chapa bidimensional, como se fosse uma folha de papel, e por ser bidimensional, ele tem então aí um comprimento e uma largura. E aí, como uma chapa bidimensional, ele vai ter então 4 pontos aí que seriam os extremos dessa folha de papel. Se a gente estiver pensando numa folha de papel ou numa chapa de ferro ou algo desse gênero. Quando a gente estuda anatomia, a gente estuda que o nosso corpo pode ser cortado em 3 planos diferentes, que seria aí como se uma lâmina passasse pelo nosso corpo e fizesse esse corte, porque esses cortes são estudados aí com os cadáveres para entender o que há dentro do corpo do ser humano. E aí esses 3 cortes anatômicos, eles têm nomes bem difíceis e o Laban vai usar a lógica desses 3 planos anatômicos, mas vai dar nomes mais fáceis. Então o plano que a gente está acostumado a chamar de plano frontal, o Laban vai chamar de plano porta. Você se imagina aí na frente de uma porta. O plano que a gente costuma chamar de plano sagital, o Laban vai chamar de plano roda, que é a relação de como, pensa aí numa roda de um carro e como é que ela roda, por exemplo. E por último, o corte que se dá no centro do nosso corpo é chamado de plano horizontal ou transversal, o Laban vai chamar de plano mesa. Então esses são os planos do Laban. O plano porta, que seria essa relação de corte então da nossa lateral do corpo, né, uma chapa de ferro que passa pela nossa lateral do corpo, o plano roda, que passaria bem pelo centro do nosso corpo, e o plano mesa, que cortaria o nosso corpo pela altura do nosso umbigo. Como as direções do Laban estão ligadas aos pontos para onde o nosso corpo se projeta, cada um desses planos teriam então 4 pontos. 4 direções para a gente acessar. Dentro dos planos nós temos então 12 direções possíveis para qual projetar partes do nosso corpo ou direções às quais projetar o nosso corpo inteiro. No plano porta nós temos 2 diagonais altas, uma diagonal alta esquerda e uma diagonal baixa esquerda, uma diagonal alta direita e uma diagonal baixa esquerda. Essa seria o nosso plano porta, os pontos altos e baixos que estão nas laterais do seu corpo. Já no plano roda, nós temos diagonais frontais, né? Então nós temos uma diagonal alta na frente e uma diagonal baixa na frente, e as diagonais posteriores, as que estão lá atrás da gente, né? Uma diagonal alta lá no fundo e outra diagonal baixa lá no fundo, seria essa chapa que nos corta então pelo meio do nosso corpo. E por último, no plano roda, nós temos um corte com 4 pontos que estão nas laterais do nosso corpo, mas mais nessas diagonais da frente e de trás, na altura do nosso umbigo, né? Não tem mais a ver com a nossa lateral especificamente, mas com esse entre-meio entre a lateral e a frente, esse ponto que está aí na diagonal, e por isso elas têm nomes um pouco mais complexos, que seria então a nossa diagonal direita frente, a nossa diagonal esquerda frente, a nossa diagonal direita atrás e a nossa diagonal esquerda atrás. São 12 pontos no total, que contém neles 3 planos, plano mesa, plano roda e plano porta, e nesses planos a gente pode brincar de se movimentar.
Então, como é, por exemplo, fazer com que meu corpo se movimente só nesse plano porta? Como se a gente fosse uma porta, uma chapa de porta, e todos os nossos movimentos só pudessem passar por aquela porta, né? Quase como se a gente fosse um caranguejo e se movimentasse nessa relação de caranguejo. O plano roda, aí é bem nessa relação frente e trás, e tudo que a gente faz nessa lógica, as nossas cambalhotas, toda a nossa projeção para frente, para trás do corpo. E o plano mesa traz um pouco essa separação e essa relação do nosso corpo nesse nível médio, e também uma série de torções e giros e coisas que a gente faz e projeta o nosso corpo nessa relação do nível médio. Então esses são os planos do Laban. Eles não são tão simples quanto os níveis e a lógica da divisão espacial de baixo, médio e alto, mas eles também falam das direções e de como nós estamos utilizando o nosso corpo. Os planos são válidos para onde quer que você esteja e em qual nível você estiver. Se você estiver deitado no chão, você continua tendo as possibilidades de exploração do plano mesa, do plano roda e do plano porta no seu corpo, porque eles não estão ligados com esse corpo em pé que tem a ver com os níveis baixo, médio e alto especificamente. Bom, caso você ainda não tenha visto os outros vídeos ligados às direções labanianas, vou deixar uns cardzinhos aqui em cima. A gente tem o vídeo de direções primárias e também o vídeo do cubo labaniano, e eles ajudam a entender um pouco e a juntar essas pecinhas das quantidades das 27 direções propostas pelo Laban. Se você acha que pode ser interessante um vídeo sobre todas as 27 direções labanianas, até para entender um pouquinho a relação dele com a dança clássica e como de 8 direções a gente vai parar em 27 direções, escreve "eu quero" aqui embaixo e pode ser um dos próximos vídeos do canal. A gente termina por aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo também aqui embaixo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!